tudo para tua honra, tudo para tua glória, meu Pai, tudo para o teu santo nome. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa se nesse dia falei, pensei ou agi de tal forma que não te agradou, perdoa os meus pensamentos. Pai, eu te peço que o Senhor abra a mente de cada um aqui que está presente, que vai chegar ainda, abra o coração para receber, meu Pai, a porção necessária dessa noite, a porção que precisa, aquilo que precisamos de ouvir, meu Pai, aquilo que precisamos, meu Pai, gravar na tábua do nosso coração, que é a tua palavra, que o Senhor venha, meu Pai, abrir a boca de quem vai testemunhar para nos dar estratégia, nos dar cada vez mais sabedoria, para que sabemos, podemos fazer, meu Pai, da forma que lhe agrada, da forma que o Senhor aceita, Pai. Pai, que não seja a nossa vontade, mas sim a do Senhor, que não seja o nosso querer, mas sim o do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos livre de todo mal nessa noite. Meu Pai, que o Senhor repreenda toda retaliação, toda afronta, meu Pai, toda seta dos infernos, meu Pai, contra a vida de quem vai estar testemunhando, contra a vida da pastora, contra a vida do pastor, contra a vida de cada um aqui. Meu Pai, como diz na tua palavra, que o Senhor, quando estava falando com aqueles fariseus, quando eles iam apedrejar o Senhor, lá em João, o Senhor se ocultou e passou no meio deles. Coloca-nos também, meu Pai, invisíveis diante dos inimigos, que possamos caminhar e eles não nos ver, que possamos andar e eles não nos ver, meu Pai, que possamos estar escondidos embaixo das tuas asas, com a tua proteção. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar essa nossa noite, nos proteger no dia de amanhã, meu Pai. Que o Senhor venha guardar, meu Pai, que o Senhor venha permitir que venhamos adorar a Ti, que venhamos louvar a Ti, que venhamos fazer o ID do Senhor, que venhamos, meu Pai, nos santificar, que venhamos, meu Pai, buscar ser perfeito em Cristo Jesus cada vez mais. Meu Pai, muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem nos permitido. Muito obrigado, que ainda que não entendemos, que ainda que não compreendemos no momento, meu Pai, sabemos que é tudo, tudo mesmo para Tua glória, tudo para Tua honra, é tudo propósito do Senhor. Assim eu louvo e engrandeço em nome do teu filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nessa hora estar aqui engrandecendo cada vez mais, né, o nome do Senhor e nos alegrando com a vida da irmã que vai trazer o testemunho de restauração do casamento dela, tá, irmãos? Vamos dando glória ao Senhor, esperançosos nosso dia, né? O dia da vitória, né? Que está chegando, em nome de Jesus, tá? Eu quero apresentar para os irmãos aqui a nossa irmã Laís. A Laís, ela teve o seu casamento restaurado para a honra e a glória do Senhor Jesus. E o pouco que eu ouvi do mover, viu, Laís? O pouco que eu ouvi, Laís, eu já fiquei maravilhada, né? O finalzinho, então, nem se fala, né, irmã? Eu brinco muito aqui nas lives, que eu digo assim, eu quero comer bolo, meu povo. Vou restaurar esses casamentos que eu quero comer bolo, eu quero ir para as festas mesmo. A melhor parte, né? É a festa. Não é? Eu digo assim, olha, eu quero é a festa, eu quero é comer o bolo de vocês. Mas, Laís, fica com você agora, eu estou por aqui, tá bom? Qualquer coisa, você vai aqui perguntando. Os irmãos que tiverem algumas perguntas, vai colocando aqui no chat, que aí eu vou colocando para a nossa irmã ir falando, respondendo, tá bom? Então, fica à vontade, Laís, é com você. Obrigada, Silvia. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? O meu nome é Laís, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês, para a honra e glória de Deus. A todos vocês eu desejo um feliz sábado de todo o meu coração. Quero agradecer aí a Silvia pelo convite, né? Deus, ele coloca pessoas no nosso caminho e faz alguns encontros que a gente nem imagina, né? Eu não conhecia a Silvia, estou a vendo hoje pela primeira vez, né, Silvia? E você a minha, a não ser pelas nossas fotos do WhatsApp. Para mim tem sido umas semanas, uns dias muito corridos, fiquei até meio ausente aí do WhatsApp, mas no final deu tudo certo, né, Silvia? Para a glória de Deus, no final deu tudo irmã, certo. Dá tudo certo. No final sempre dá certo. Gente, eu sei que eu tô aqui essa noite para contar aqui um pouco do meu testemunho, da minha história, mas eu quero que vocês tenham em mente em todo o tempo
que tudo que vai ser falado aqui, primeiramente, é porque é uma história que Deus colocou a mão, Deus esteve, assim como eu tenho certeza que está na vida de cada um de vocês. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui, existem algumas amigas que eu convidei que estão aqui presentes também nessa noite, mas a maioria de vocês eu não conheço. Não sei o que estão passando, mas eu espero que meu testemunho, como muitas vezes eu fui fortalecida por testemunhos, eu espero que também traga um fortalecimento para a sua vida nessa noite. Bem, eu sou adventista de berço, eu sou a 5ª geração de adventistas na minha família, e o meu marido também é adventista de berço. Nossas famílias são cristãs, né? A gente sempre teve ali Cristo dentro da nossa criação, e sempre foi um nome presente, vamos dizer assim. Até então, na nossa vida era apenas um nome presente. Nós nos conhecemos desde criança, né? Nossas famílias tinham este contato. E quando éramos, então, adolescentes, nós nos relacionamos. Eu engravidei muito cedo. Eu tive a minha primeira filha com 16 anos. Eu tenho 3 princesas do meu casamento, 3 filhas. Com 20 anos, eu já tinha minhas 3 filhas. Então, com 20 anos, eu já tinha minhas 3 princesas. Era um ano criava, outro ano procriava. Foi tudo muito rápido. Mas nós nos casamos, né? Quando eu tive a minha primeira filha, nós nos casamos, mas nós éramos muito jovens. Desculpa a minha cachorrinha, tá, gente? A minha cachorrinha no fundo. Nós nos casamos, mas assim, por mais que a gente tenha nascido dentro da igreja, Cristo tenha sido um nome sempre muito conhecido ali por nós, eu costumo falar que mesmo dentro da igreja, ninguém ensina a gente a casar. Ninguém ensina a gente a como lidar com o casamento e também a importância dele diante de Deus. Nós vivemos em uma sociedade, um mundo que isso acabou se perdendo com o tempo. Infelizmente, até mesmo dentro do mundo cristão, isso também se perdeu. E eu não... Ninguém me ensinou, né, a ter isso, nem a mim, nem ao meu marido. Nesses anos nossos de casamento, eu passei por muitos problemas, houve traições, né, da parte dele, eu sempre fui muito submissa, mas não submissa no bom teor da conversa, né, eu acabei sendo muito omissa, não é nem submissa, eu era omissa a muitas coisas. E aí, nessa ânsia de querer mostrar para a igreja, mostrar para a sociedade, mostrar para a família que estava tudo bem, eu fingia que estava tudo bem, nós fingíamos muito bem. Tivemos, óbvio, momentos felizes, mas nesses anos do meu casamento, até a nossa última crise, foi bem complicado. Na gravidez da minha segunda filha, eu entrei em depressão, eu passei por muitos problemas, eu e ele, abusos psicológicos, isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu cheguei... Então teve mais de uma situação que foi causando o deserto, é isso? Teve mais de uma situação. Eram envolvimentos, né, com outras mulheres, eu pegava mensagens, saídas à noite na rua, envolvimento com outras pessoas, e também tinha essa parte do psicológico que me abalava muito. Então, eram agressões verbais, né, nunca houve uma agressão física, mas existiam algumas depreciações verbais, isso acabou muito comigo. Na gravidez da minha segunda filha, eu cheguei a rejeitá-la na minha barriga, eu falava que eu não a queria, tamanha era o meu psicológico abalado diante de toda essa situação, porque eu realmente não tinha esse apoio, pelo contrário, eu sofria o ataque da pessoa que eu mais precisava ali do apoio no momento, que era o meu esposo. Te depreciando, Me depreciando, me colocando para baixo várias vezes, foram assim, sequências, eram uma forma dele demonstrar o nervosismo, né, por conta da situação que a gente vivia. Eu estava grávida da segunda filha, morando na casa dos pais dele, eu sem emprego, ele trabalhando, às vezes a gente ficava com R$200 no mês para sustentar. Deus nunca nos deixou faltar nada, mas a forma de pressão que ele sofria, da preocupação, ele acabava colocando em mim de uma forma que me atacasse,
né? Era uma resposta que ele tinha ali, que quem acabava sofrendo, então, era eu. Não foram anos fáceis. Sabe, Laís, que você tocou num ponto bem interessante, que muitas mulheres, elas estão dentro do relacionamento, o marido, ele não compreende, e às vezes até ele faz essa agressão psicológica, né? Ou ele não tem o conhecimento do peso que está trazendo sobre aquela vida, né? E muitas mulheres também vivem essa relação de ser, que é um abuso psicológico que está sendo sofrido, e ela não consegue se desvincular, ela não consegue se desprender, e existe também o peso de é só ele que me quer, só ele que vai estar aqui à disposição para mim. E problemática como eu sou, quem vai me querer? É isso E mesmo. ele vai alimentando isso, né? Sim, vai alimentando. As palavras, para nós mulheres, elas têm um peso diferente, né? Para o homem, não. Mas para nós mulheres, as palavras têm um peso muito diferente. Então, essa época, né? Esses meses, esses anos de agressão verbal mexeram muito comigo. E não é fácil. E a gente se sente presa nessa situação. É exatamente como você falou. Você se sente numa situação de que aquilo tudo que a pessoa fala, você toma como realidade para sua vida. Então, por mais que você saiba, por mais que você seja amada pela sua família, por mais que você saiba do seu valor, até diante de Deus, as palavras vindas de uma pessoa em que você tem a sua vida depositada ali com ele, né, que você está criando uma família, o poder que essas palavras têm sobre você, você acaba tornando isso real na sua vida. E também aconteceu isso comigo. Então, eu entrei em depressão, eu cheguei a engordar 40 quilos em questão de 2 anos nesta época. Eu tenho 1,5 m, só para vocês terem noção. Eu cheguei a 103 quilos nessa época. Então, assim, foi um momento horroroso. Horroroso, horroroso. E foram anos se seguindo assim. Existiam momentos bons no meio de tudo isso, né? Mas eram sempre cercados dessas sombras nas quais eu acabava vivendo. Quando foi em 2016, eu descobri uma traição, né, que não chegou a ser física da parte dele, mas que mexeu muito comigo porque era com uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que vivia dentro da minha casa. E isso acabou comigo. Quando eu descobri isso, eu já não vinha bem, né? E aí eu comecei a meio que largar a mão mesmo. Eu já não fazia mais questão de manter uma aparência por conta das pessoas. E até mesmo quando a gente tem filhos envolvidos, a gente começa a pensar 10, 20, 30, 1000 vezes antes de tomar qualquer decisão. Foi então que, da mesma forma que ele estava se afastando, eu passei a me afastar também. Só que o problema é que a gente passa a se afastar de Deus nesse processo. Nessa época, quando tudo começou a desenrolar, só para vocês terem uma ideia, eu era uma das diretoras do Lar e Família do Ministério da minha igreja, eu e meu marido. E nós vivíamos essa fachada. Então, assim, ninguém imaginava o que estava acontecendo. Nem a minha família, meus pais, a minha mãe, nem as pessoas mais próximas. Eu tenho aqui presente amigas, melhores amigas, que são muito íntimas e próximas, e nem elas imaginavam. Foi algo que eu realmente guardei para mim. E quando eu guardei isso para mim, eu não conseguia mais me relacionar, porque eu fui perdendo a minha confiança em Deus também no meio disso tudo. Eu comecei a me desligar de Deus. E Satanás, ele é muito ardiloso, muito sujo. E nessa época, então, eu comecei a me envolver com pessoas, né, no serviço, no trabalho, que eram totalmente opostas à minha fé. E quando a gente tá fraco, a gente vai deixando se levar. Vai deixando se levar, vai deixando se levar. Em 2016, que foi quando eu descobri, a gente chegou ainda a conversar, eu e meu esposo, né, eu falei que havia descoberto sobre a pessoa, mas ele falou que ia terminar, que não ia mais acontecer, que não tinha passado de conversas. Voltamos a tentar de novo, e em 2017, novamente, poucos meses depois, eu peguei a mesma coisa. Então, aquilo foi a mesma pessoa, a mesma pessoa. Jesus. Então, aquilo foi, assim, o fim para mim.
Só que nesse tempo eu já estava mais afastada também de Deus, e deixando outra pessoa também vir me chaleirar, porque o que eu não ouvia do meu marido, mesmo eu estando na época super obesa, Satanás, ele deixou alguém para alimentar o meu ego, de uma forma em que eu começasse, então, a distorcer a minha visão de casamento. Então, foi quando eu comecei também a me envolver emocionalmente com essa outra pessoa, que, inclusive, na época, também era casado. E aí, acabou conversando sobre esse assunto, e Satanás, ele se aproveita dessas nossas fraquezas, quando nós estamos dessa forma, e os nossos sentimentos, eles nos deixam cegos. Vira uma teia, né, Laís? Vira uma teia. Seja sentimento de raiva, seja mágoa, seja desejo de vingança, seja o que for. Os nossos sentimentos, o nosso coração, a Bíblia já diz, ele é desesperadamente corrupto. Então, quando a gente se prende nos nossos sentimentos, Satanás, ele usa exatamente disso para fazer as armadilhas e fazer a gente cair. E eu caí lindamente na armadilha dele. Em 2017, eu iniciei meu processo de separação. A gente já estava separados dentro de casa, eu que pedi a separação. Eu já estava envolvida emocionalmente, ele continuava ainda nas conversas com a pessoa, e aí foi a hora que a gente decidiu, eu falei, não quero mais. Ele ainda relutou no começo, ele não acreditava que eu fosse levar para frente, né, tudo isso, mas eu levei para frente, e eu pedi o divórcio, e fui eu que me divorciei, né, eu fui atrás do divórcio, eu paguei advogado, eu fiz tudo, eu corri atrás e eu me divorciei. Quando eu me divorciei, O que te motivou para correr atrás do divórcio? Foi porque você estava emocionalmente envolvido com outra pessoa, ou porque você já olhava para ele e já não queria mais ele como participante da tua história, da tua vida? As duas coisas. Eu cheguei a falar até para minha sogra na época, olha, quando a gente foi falar da separação, eu falei, eu não amo mais o filho da senhora. Porque realmente chegou num ponto em que eu não conseguia mais sentir isso. E como eu estava sendo alimentado, o meu ego estava sendo alimentado por outra pessoa que não era o meu marido, eu me deixei levar. E isso culminou, foi como se fosse o último empurrãozinho que faltava. Sabe? Satanás, ele é muito ardiloso, meus irmãos, muito ardiloso. Ele sabe exatamente o ponto onde a gente carece, onde a gente sente essa fraqueza, essa falta, e ele é ardiloso ao ponto de nos envolver e nos iludibriar desta forma, a satisfazer o nosso ego e o nosso coração. Então, eu ouvia tudo que eu queria ouvir, o que eu ouvia de que eu ia morrer sozinha, que se não fosse ele, ninguém mais iria me querer, ou que se a gente se separasse, eu ia acabar ficando com o velho, porque com quem mais eu ia ficar, e muitas outras coisas. Existia alguém que me falava totalmente o oposto, e eu queria provar para ele que eu podia também. Então, foi um misto de raiva, mágoa, mas principalmente vingança. A vingança no fato não de ser ruim, né, ardilar um crime, não, mas de provar que eu também podia, né, que eu não era aquilo que eu ouvia. Ego ferido, né, irmã? Ego ferido. E era uma forma que eu usava para me provar o contrário. Então, a minha fraqueza, o meu afastamento de Deus, acabou me desvirtuando do olhar e do valor que Deus tinha sobre mim. Porque até o momento eu estava apoiando todos os meus valores e quem eu era no que o meu marido dizia que eu fosse. E esse foi o meu primeiro erro. Deixar que o meu marido fosse o primeiro na minha vida e não o que Deus falava sobre mim. Então, quando há essa inversão de valores na nossa vida, a gente começa a se perder. E eu me perdi aí. Foi o início, eu me perdi aí. Enfim, eu me divorciei no início de 2018. Em janeiro de 2018 saiu meu divórcio, dia 21 de janeiro de 2018. Foi um processo muito rápido. Foi assim, da assinatura para a homologação, foi uma questão de 4 dias. Foi uma coisa extremamente rápida. Foi algo que, assim,
o diabo agiu até para ser rápido, entendeu? Para sair. Quando eu me separei, eu estava como líder do Lar e Família naquele ano. A gente fechou um jantar de casais naquele ano, a gente separado dentro de casa e ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Eu me separei, me divorciei. E quando houve o divórcio, a sensação que eu tinha era de liberdade. Parecia que eu havia me desamarrado, mas não era só do meu marido, mas eu me sentia isso em relação, inclusive, da igreja e até mesmo de Deus. Eu comecei a me questionar, envolvidas com essas pessoas que eram totalmente opostas à minha fé, inclusive, né, essa outra pessoa que entrou na minha vida. Tipo, agora eu vou viver, agora eu tô liberta, agora eu vou viver. Eu meti o louco mesmo. Nossa. É algo que, assim, eu comecei a questionar, inclusive, a existência de Deus. Eu falei assim, eu vivi uma ilusão a vida inteira. Até porque se Deus existisse, eu não teria passado por tudo isso. Se realmente existe tudo isso, como que Deus, um pai amoroso, permitiria tudo isso, né? Onde está Deus no meio disso tudo? Eu realmente fui pro mundão. Eu bebi até cair. Eu só não usei drogas porque realmente foi um ponto que eu falei, não, essa linha eu não passo. Mas eu fui para boates gays, não me envolvi, né? Mas assim, cheguei aí, né, com algumas pessoas, com alguns amigos, bebi loucamente mesmo, bebi muito. Eu lembro do primeiro carnaval, que foi no ano de 2018, quando eu me separei. Caramba. Eu fiquei na rua, não fui pra zona, mas, né, assim, pro meio do povão. Mas eu fiquei ali na rua até 4 horas da manhã, bebendo, a tal ponto que eu não consegui voltar para casa sozinho. O meu primo teve que me trazer, ele não me deixou desacompanhada. E em todo esse tempo, após o divórcio, eu voltei a morar com os meus pais, junto com as minhas filhas, né? A minha mãe, ela foi uma coluna muito forte de oração na minha vida. E depois do que aconteceu, por exemplo, disso do carnaval, ela me contou que quando eu cheguei de madrugada, ela acordou, eu não lembro disso. E aí meu primo só falou assim, tia, não briga com ela, só deixa a Laís ter o tempo dela. E ela de joelhos no chão, ela falou que ela passou aquela madrugada de joelhos em oração e chorando por mim, enquanto eu estava na rua no carnaval. Nesse tempo do divórcio, e quando eu me debandei mesmo, eu assumi o relacionamento com essa outra pessoa, tá? Eu não apenas tive essa pessoa na minha vida, como eu acabei sendo também a outra mulher da vida, né, desta pessoa. Sim. Laís, mas esse tempo que você teve essa vida louca, qual que era a sensação, o sentimento que vocês... Era esse de liberdade, ou eu não vou voltar para aquela vida que eu tinha? O que era? O que É muito curioso isso. A gente sente a sensação de liberdade, é uma falsa sensação. A gente sente uma sensação de liberdade ali no momento. Mas é incrível o quanto o Espírito Santo não deixa de falar no ouvido da gente. Eu sei que pode parecer loucura para muita gente que está me ouvindo, para quem está, às vezes, passando e não entendendo o que o cônjuge está fazendo, a relação do outro lado do cônjuge, achando que o cônjuge está vivendo a melhor vida de todas, que está na melhor fase, que está na melhor vida, é pura ilusão. A gente realmente vive esses momentos de ilusão, a gente tem essa falsa sensação de estar sendo feliz, e muitas vezes a gente quer permanecer no erro para poder nos convencer de que tomamos a decisão certa. Só que enquanto tem joelho no chão, o Espírito Santo não desiste da gente. Várias vezes, mesmo bebendo, pareciam que eram lampejos, de que me dava assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente sente um vazio. A gente sabe que não é aquilo. Por mais que você ainda tenha convicções, até esse momento, eu não voltava atrás na minha decisão do divórcio. Para mim, eu tinha feito o que era certo. Mas não era mais a questão do meu casamento em si. Só que o Espírito Santo não deixava de falar no meu ouvido, Laís, o que você está fazendo aqui? Não é isso. Não é isso que eu quero para você.
Não, e eu ainda estava certa da decisão que eu tinha tomado em relação ao meu casamento, da minha separação, mas o Espírito Santo nunca deixou de falar no meu ouvido. Nunca, nunca deixou de falar no meu ouvido. Várias vezes eu queria que ele simplesmente parasse de falar e não falasse mais Nossa, eu tô toda comigo. arrepiada aqui, Mas ele não gente. deixa de falar. Gente, eu tô toda arrepiada aqui. É forte demais essa informação que ela tá passando. Ele não Porque, deixa. olha, Laís, muitas pessoas estão lutando pelo seu cônjuge, pelo seu casamento, e dizem assim, mas não, pastor, ele está vivendo a vida dele. Irmãos, você não tem noção. Enquanto o seu joelho estiver funcionando, você está lutando no reino espiritual. Está tendo uma batalha tremenda no reino espiritual por aquela vida. Não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de clamar. No caso da Laís, foi a mãe dela não permitiu que Satanás arrancasse, tomasse posse dessa vida, não é? Então, cada um que está aqui, Laís, está buscando restauração do seu casamento, né? São muitas pessoas vivendo isso, irmãs. E assim, não perca, pastor, mas eu estou orando demais, eu já estou orando faz tempo, eu estou em jejum faz tempo. Irmãos, não perca a esperança. Não perca a esperança. Você não está vendo o que o Espírito Santo está fazendo no altar. Às vezes saía, bebia, ria, brincava, dançava aos olhos humanos, né? Ela era a pessoa mais feliz da face da terra, não é isso? Da vida, era eu estava assim vivendo um momento maravilhosamente bem. Era uma pessoa que eu passei a me cuidar assim na forma de me maquiar, sempre andar bem arrumada, então sempre estava sendo paparicada, eram mensagens e textos em rede social e fotos, e assim, não se prendam, nunca se prendam nessa vitrine que é postada em rede social. Não é o que está na rede social que acontece. A batalha real acontece dentro da parede do seu quarto. Tem irmãs que me procura, Laís, para dizer, pastor, eu vi uma foto dele, ele tá com a outra, parecia tão feliz. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. É algo que não tem, irmãos, como ter paz em algo que não vem de Deus. Nada que vem de Deus traz paz. É impossível isso. Por mais que pareça a vitrine mais linda do mundo, tá? Não existe isso. Não tem como, porque não é algo que venha do coração de Deus. Tudo que jaz do maligno, ele vai ter talvez essa forma, essa capa, essa vitrine que chame a atenção. Mas não é algo que traga paz na vida da gente. Eu estive desse outro lado, né? Eu falo para Deus que ele me permitiu viver esses dois lados. E eu vou chegar nesse outro lado também. Eu vivi o lado de quem saiu de casa. Eu vivi o lado de quem abandonou a família. E eu também vivi o lado de todos que estão aqui passando. Então, esse lado de quando a gente sai, de quando a gente abandona, é porque a gente, primeiro de tudo, a gente se desconectou de Deus. E quando a gente se desconecta dele, é muito difícil da gente ter uma visão certa das coisas. Eu nasci e me criei dentro da igreja, né? Como eu falei, Cristo sempre foi um nome muito presente dentro da minha casa. Eu canto na igreja, minha vida é cantar, eu amo louvar a Deus. Eu trabalhei na obra em todo o tempo, mas Cristo era apenas um nome na minha vida, não era um alguém. Quando a gente se desconecta disso, a gente se perde, porque a gente acaba se entregando às nossas próprias paixões. E isso acabou me envolvendo e foi quando tudo foi por água abaixo. Eu pedi remoção da igreja, saí do hall de membros, então, tipo assim, eu larguei mão de tudo mesmo. E passei uns bons meses assim. Neste tempo, eu sei que pode ficar aí na dúvida como que era o meu relacionamento com meu marido neste período. É engraçado não, né? Deus, em todo o tempo. Ele não tinha tanto envolvimento assim na igreja quanto eu, na época que estávamos juntos. Quando aconteceu a separação, um pouco antes, quando a gente já começou nessa última crise, e ele viu que realmente eu estava distante dele, ele começou também a saber dessa outra pessoa, né? Ele começou mesmo casados, ele começou a saber.
ele começou a se chegar mais a Deus. Quando nós nos separamos, ele passou a ser um sacerdote que até então ele nunca tinha sido dentro de casa. Ele se aproximou muito de Deus. Ele teve um quebrantamento total enquanto eu estava na vida louca. Então, a minha mãe me sustentava em orações aqui e o meu marido lutava em orações por mim. Ele e muitos amigos, amigas que inclusive estão aqui nessa noite. Então, nunca tinham apenas uma pessoa orando, né? Quando acontecem essas coisas, nós sempre temos parceiros de oração. E o meu marido também encontrou parceiros de oração, e eu tinha amigas que também oravam por mim. Meu marido, ele passou, então, por esse quebrantamento nesses meses, e ele orava muito pedindo a restauração do nosso casamento. Nos 6 primeiros meses pós nosso divórcio, ele era muito contundente ali, sabe? Ele lutou e chorava, e jejuava, emagreceu horrores, passou por todo o sofrimento, pediu a morte várias vezes, porque ele não aguentava tamanha dor. E para mim, aquilo era gratificante. Eu sinto dizer isso para vocês, porque eu falava para Deus que ele estava sofrendo tudo que eu também já havia sofrido. Então, eu me sentia vingada nestes momentos. Mas nesses 6 meses, irmãos, de separação, né, até esse primeiro período aí de divórcio, nós não passamos mais de 2 meses sem nos envolvermos de alguma forma. Mesmo eu com outra pessoa, a gente sempre acabava nos conectando por conta das nossas filhas, né? Então sempre tinha essa comunicação e alguma coisa acontecia. A gente sempre tinha algum momento juntos, acontecia alguma coisa de estarmos juntos, e ele me pediu perdão, ele acabou confessando algumas coisas também após isso. Mas eu ainda, mesmo tendo essas recaídas, né, neste meio tempo, eu ainda não queria nada. Eu estava muito convencida. Eu sei que, às vezes, contando assim para vocês que não me conhecem, não dá nem para acreditar. Mas as pessoas que estão aqui podem confirmar isso que eu estou dizendo para vocês. Para muitos, eu era um caso perdido. Para muitos, eu era um caso perdido. Porque realmente, assim, quem me via da forma que eu estava, não tinha mais como eu voltar atrás. Porque eu fazia questão de mostrar para todo mundo o que eu estava vivendo ali. Após esse tempo, após esse período, Deus, ele nunca desistiu de falar comigo. O Espírito Santo nunca desistiu de trabalhar. Nunca desistiu de falar. E sempre nas orações, ali, para minha mãe, meu marido lutava muito em oração. Meus amigos orando por mim. Minha mãe fala que um dia eu acordei diferente. Ela falou que um dia eu acordei diferente, que eu estava diferente. E um dia, simplesmente, tudo deu errado. Assim, um dia, simplesmente, tudo deu errado. Deu errado o dia no serviço, deu errado o relacionamento que eu estava, e foi como se eu chorei muito. Eu lembro que eu tive uma crise de choro no serviço, né, de raiva, porque estava tudo dando errado, né, tive essa crise de choro. E aí, depois deste dia, no dia seguinte, é como se uma chavinha tivesse virado na minha cabeça. Literalmente foi do dia para a noite. Uma chavinha virou na minha cabeça, eu botei a mão na cabeça e falei, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E foi como se um filme passasse, assim, ó, diante de mim, de tudo que eu tinha feito. E aí eu vi tudo que eu tinha perdido. Tudo o que o pecado tinha me tirado, que eu havia permitido ser me tirado. Eu, então, comecei a me reaproximar de Deus. Até então, o momento, eu ainda tinha certeza de que eu não deveria voltar com meu marido. Era algo entre eu e Deus, não estava envolvendo o meu casamento ainda. E nesse ponto, você estava se reencontrando, se reconectando, né? Com Deus. Sim, a reestruturação interna primeiro, para depois poder... Gente, para poder ter condições de arrumar a bagunçada toda, entendeu? Porque senão você não tem força, não. É isso mesmo. A gente precisa se enxergar primeiro. Então, eu passei a me enxergar. Eu passei a enxergar os meus erros, passei a enxergar as decisões que eu havia tomado e as consequências que haviam desenrolado através disso. Então, neste tempo, as minhas filhas mesmo acabaram ficando mais culpadas que comigo. Né? Eu coloquei um estranho na vida das minhas filhas. Né? Eu trouxe esse estranho para a vida delas. Então, isso acabou influenciando, inclusive, no meu relacionamento com as minhas filhas. E aí, quando a gente se dá conta, a impressão que dá é que como se uma cortina realmente caísse dos nossos olhos.
Só que aí entra uma outra fase, da gente ter a coragem de encarar as nossas consequências de frente. E, meus irmãos, isso não é fácil. Não é fácil quando a gente olha o rastro de destruição que a gente deixou para trás. Pessoas machucadas, pessoas magoadas, e você vê tudo o que você fez, tudo que você permitiu que fosse destruído na sua vida, e você lidar com essas consequências não é fácil. E aí eu comecei um outro processo de jornada. Nessas minhas primeiras semanas, foi eu e Deus. Realmente foi eu e Deus ali. Eu me dar conta do que eu havia feito. Então, foi quando eu terminei relacionamento, rompi com aquilo. E aí eu comecei a me sentir muito mal, porque a outra pessoa também havia pedido divórcio. Então, além de eu me sentir responsável pela destruição da minha família, eu me sentir responsável pela destruição de uma outra família. Isso pesou muito sobre mim. E eu passei a orar para Deus, acima de tudo, pelo perdão na minha vida. E passei a pedir, a suplicar a Deus que não fosse só a minha vida ou a minha família restaurada, mas que fosse também a dessa outra pessoa, porque este peso recaía também sobre mim, eu sentia este peso. E comecei a minha jornada com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem essa restauração com Deus primeiro, essa reaproximação, eu precisei entender realmente o poder da cruz, eu precisei entender o poder do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, o poder de remissão que tinha no sangue de Cristo, algo que sempre foi muito presente nos hinos que eu cantava na minha igreja, mas eu não havia sentido ainda, eu não tinha tido esse encontro com Deus. E foi lá no fundo do poço, onde eu estava lá na lama, que eu já não tinha mais jeito, que eu era um caso perdido para muita gente, foi quando eu permiti que Deus me encontrasse. A verdade é essa, ele nunca saiu do meu lado, mas foi quando eu permiti que ele me encontrasse. Eu costumo falar que eu cheguei no fundo do poço e cavei mais um pouquinho para dar uma lameada. Então, assim, ali, quando não tinha mais solução, quando parecia que tudo já tinha desgringolado, perdido a confiança das minhas filhas, o serviço já estava horroroso, a minha saúde mental era apenas ilusão, essa felicidade, porque eu apenas camuflei a minha depressão. O peso, né, de ter destruído também uma outra família, ter destruído a minha família, ver o quanto eu machuquei meu marido, machuquei meus pais, machuquei minhas filhas, aquilo tudo foi vindo sobre mim e foi destrutivo. Quando eu tentei me desvincular, essa outra pessoa não aceitou também, sofri perseguições, sofri ameaças, inclusive ameaça de vida. Então foi tudo muito conturbado, e você lidar com tudo isso. Só que ao mesmo tempo... A outra pessoa com quem você tinha relacionamento, você também teve problema com ela? Tive problemas também, nesse rompimento, porque não aceitava o rompimento. Então, assim, e foi tudo mexido, tudo. Eu passei por situações, assim, extremas, desde ameaças, redes sociais hackeadas, não somente a minha, como de familiares, para me atacar, ameaças, foi bem complicado, bem complicado. Era um ponto de desespero que eu chegava, de eu falar para Deus, eu não sei mais o que fazer. Neste tempo, Deus, ele passou a me mostrar o real sentido que a família e o casamento tinha diante dele. É como se Deus, ele pegasse na minha mão, me segurasse pela mão e falasse assim, pronto, filha, já foi, já extrapolou tudo que tinha que extrapolar, já botou para fora, então agora eu vou pegar na sua mão e a gente vai passar por pedra para eu te mostrar onde foi que você errou. Deus, ele com toda paciência, amor e misericórdia, eu me emociono porque eu começo a lembrar de todos os passos que Deus deu comigo. Deus, ele foi excepcional. Ele é excepcional. Ele passou a me mostrar qual era o sentido de um casamento. E qual era o sentido, o valor que eu tinha para ele. E que não importava o que eu tinha feito, ele podia me restaurar. Nessa época, através de uma amiga, eu conheci a Natália Piacentini. Eu não sei se vocês conhecem, né? Do Instagram do Divorcite. Também. A Natália é maravilhosa. Tá até no canal, viu, irmãos? O canal é o Beatitudes Restaurando a Casa, tá? Fica à vontade para se inscrever. Continue, irmã. O testemunho da Natália me fortaleceu muito, muito mesmo. E ali eu passei a estudar e a entender o que Deus podia fazer na nossa vida.
Irmãos, eu não consigo explicar para vocês como aconteceu, mas é como se o amor pelo meu marido simplesmente voltasse a brotar. E era uma coisa que eu nem queria de novo. Porque, acima de tudo, eu tinha muito medo. Eu morria de medo. Medo de passar por tudo aquilo de novo. Mas eu voltei a amá-lo sem nem querer. Na verdade, eu nunca deixei de amá-lo. A minha dor, a minha mágoa, meu desejo de vingança, ele sufocou todo o amor que eu tinha pelo meu marido. E isso acontece com a gente. Isso acontece, as frustrações do dia a dia, as dores, elas acabam sufocando aquele sentimento que a gente tem e acabou sendo mais forte do que qualquer outro sentimento que eu tinha por ele. E Deus, ele foi limpando e ele trouxe de volta. Quando eu passei a entender isso, eu passei a correr atrás do prejuízo, vamos assim dizer, eu fui pedir perdão para o meu marido, para as minhas filhas, para minha família, pedir perdão para a minha igreja, para o meu pastor, para os meus sogros, a pedir perdão, porque eu como mãe, né, eu sei que eu machuquei a minha sogra com as minhas palavras, e então eu como mãe, eu me sentia nessa responsabilidade, assim, de ter que pedir perdão para ela também. As pessoas a quem eu sentia que o Espírito Santo colocava no meu coração, que eu precisava me retratar, eu fui aos poucos ali, então, colocando e lutando pela minha família. Mas eu descobri depois de algum tempo porque Deus me levantou naquele exato momento. Quando eu conheci o testemunho da Natália, eu achei que fosse acontecer comigo o que aconteceu com a Natália e com a maioria dos testemunhos que a gente ouve. Um lado luta, enquanto o outro lado está loucamente perdido. E aí um lado luta, a pessoa acorda, volta, Deus restaura para a honra e glória dele. Só que comigo não foi desse jeito. Quando Deus me levantou, meu marido já tinha parado de lutar. E ele já estava se envolvendo com outra pessoa. Então, era uma pessoa... também, né, do nosso meio, assim, né, do meu vínculo de convívio. E aí, quando eu comecei a lutar, ele já tinha desistido, porque ele já estava envolvido com essa outra pessoa. E aquilo, para mim, foi... Nossa! Eu perdi o chão. Eu falei, mas meu Deus, por que é que o Senhor, então, fez isso comigo? Não é... Nossa, várias vezes eu questionava Deus, a matemática não tá certa? Em todo testemunho que eu ouço, pai, é um que luta, o outro tá longe. Aí a pessoa lutou, orou, o Senhor faz um milagre, voltou, honra e glória, né? E por que comigo tá tendo que ser diferente? Não tá certo esse negócio. E foram aí, então, depois né, eu me separei em janeiro, em julho, foi quando Deus, ele virou essa chavinha em mim, mas aí foi quando eu levantei. Deus havia me levantado porque meu marido tinha deixado de lutar, de orar, mas eu só fui saber disso depois. Eu costumo dizer que Deus, ele nunca deixou meu casamento sem luta. Quando ele levantou meu marido lutou, e aí quando Deus viu que ele deu aquela parada, Deus falou, opa, você também já deu tempo de lutar, de viver sua vida louca, Laís, levanta aí, acorda, que agora é sua vez, minha filha, agora é o seu caminho. E eu passei a conhecer a Deus. Nesse período foi quando eu conheci a Jesus de verdade. Jesus deixou de ser para mim o quê? Ele deixou de ser para mim as regras da igreja, ele deixou de ser para mim apenas palavras vazias numa Bíblia, ele deixou de ser para mim apenas hinos decorados, e Jesus passou a ser um quem na minha vida. Jesus, ele passou a ser meu melhor amigo. Mas também não achem que é uma coisa fácil da gente desenvolver o relacionamento com Cristo. Eu já nem sabia mais como me relacionar com ele. Eu não sabia mais orar, eu não conseguia mais orar. Se eu me ajoelhava, eu não conseguia mais ter esse relacionamento com ele. E aí foi quando eu, através de um sermão, eu ouvi uma pessoa dizendo que quando ela não conseguia orar, ela escrevia. Eu falei, opa, eu vou tentar, por que não? E eu passei, então, a escrever as minhas orações. E eu desenvolvi um caderno que eu tenho, né, com Deus, onde eu escrevo as minhas orações, porque eu não conseguia mais orar. Irmãos, eu não conseguia orar, não dava. Então, eu escrevia as minhas orações, ou eu simplesmente sentava na minha cama, olhava para o teto e começava a conversar, imaginando ele ali mesmo fisicamente, porque era como eu consegui desenvolver o relacionamento com ele. Nesse período, Deus, ele me segurou pela mão em todo o tempo. Eu sentia a presença de Deus. Mas quando eu comecei a me voltar para Deus,
o inferno não ficou quietinho. Eu havia assistido um vídeo do YouTube, em que a Natália Piacentini até, que me indicou, que é do consultório de família, né, do programa da Novo Tempo, que é como Deus pode restaurar seu casamento. E eu havia mandado mensagem para o meu esposo naquele dia. Eu assisti o vídeo, na verdade, primeiro, e um dos passos que o pastor falava era que a gente precisava aprender a pedir perdão. E eu não me sentia à vontade de pedir perdão para o meu marido, porque até então, todos os meus erros eram justificados em cima dos erros dele. Eu fiz isso porque você fez isso. Ah, não, mas eu só agi assim porque ele fez primeiro. Ah, mas eu tô fazendo isso porque ele também fez. Então, eu debatia com Deus falando assim, não é possível que o Senhor quer que eu peça perdão, sendo que o Senhor sabe o que ele fez comigo. Então, por que eu que tenho que fazer? Por que eu que tenho que pedir o perdão para ele? E eu debatia muito isso com Deus. Até o dia que eu assisti esse vídeo. E falou muito ao meu coração. E eu falei, não, eu preciso pedir perdão para ele. Eu lembro que eu passei a madrugada orando, porque eu não conseguia pedir perdão, era uma luta minha, eu não queria pedir perdão. Eu falei, não é certo, não é justo, eu falava para Deus, não é justo. Eu ter que pedir perdão, não é justo. É o nosso coração ainda endurecido, né? Querer justificar os nossos erros em cima dos erros do outro. E o Espírito Santo ali trabalhando aquele vídeo, e eu assisti, e eu orei muito a Deus, falei, então, o Senhor me ajude a pedir perdão. Eu lembro que eu mandei mensagem pro meu marido, era em torno das 3 horas da madrugada. A última mensagem que eu mandei para ele era 3:02, eu mandei vários textões no WhatsApp. Aproveitei o momento que o Espírito Santo estava ali, eu falei, então o Senhor vem comigo e vamos lá. Mandei mensagens, orei muito, chorei muito para Deus naquela noite. E eu fui dormir, eu me deitei. Eu lembro que as minhas filhas estavam deitadas na minha cama, porque elas dormiam no quarto comigo, então elas estavam na minha cama de casal e eu estava na cama de solteiro delas. A porta do meu quarto estava entreaberta, eu morava com os meus pais. E aí eu orei, e eu me deitei, cansada de chorar, porque eu já tinha chorado muito, eu estava exausta. E aí eu acabei dormindo, era perto das 5 horas da manhã, por volta de umas 4:30. Eu me deitei, e deitei ali na cama, e a cama das minhas filhas dá direto com a porta, né, do nosso quarto. Quando eu me deitei, eu tive a impressão de ver um vulto, um vulto passando. E aí eu ainda levantei e falei, mãe? Falei, nossa, minha mãe tá em pé essa hora, né? Falei, mãe, ainda chamei, não ouvi nada. Falei, acho que é coisa da minha cabeça, já tô com sono. Voltei a me deitar. Quando eu me deitei de novo, eu senti o colchão afundando nos meus pés. Era como se alguém sentasse ali. Mas eu sabia que não tinha ninguém. Naquele momento eu senti um sentimento de morte. Era um sentimento de fim. Era uma coisa ruim. Era um sentimento muito ruim, muito ruim, muito ruim. Há uns tempos antes, eu havia assistido aquele filme Quarto de Guerra, que é maravilhoso. E eu lembro que eu vi a protagonista saindo pela casa, repreendendo o inimigo dentro da casa dela. E ela falava alto, repreendia o inimigo. E eu falei, nossa, que exagero. Né? Não precisa disso, né? Pra que ficar fazendo isso desse jeito? Achei um tremendo exagero na época. Quando eu senti aquele peso, o colchão afundou mesmo, como se tivesse alguém sentado ali. E aquele arrepio de morte, eu não conseguia abrir meus olhos. E eu comecei a clamar. Eu falei assim, e eu comecei, na verdade, a afrontar e a expulsar o inimigo. Eu falei assim, aqui não mais. Eu lembro até hoje, irmãos, eu falei assim, você já bagunçou demais com a minha vida, você bagunçou a minha família, mas aqui não mais. Eu, a minha casa, as minhas filhas e o meu marido, nós somos do Senhor. E aqui você não tem mais domínio. Comigo você não brinca mais. Irmãos, nesse mesmo momento, quando eu comecei a expulsar o inimigo da nossa vida, a ter a autoridade que Deus sempre nos deu de proteger a nossa casa, de proteger a nossa família, naquele mesmo momento, era como se uma luz de paz tivesse me irradiado e
eu senti se apoderar de mim uma paz que eu não sei explicar para vocês. E aí eu sentia como se fosse uma paz vindo, uma luz vindo dentro do meu quarto, e aquele peso que estava nos meus pés da cama começou a se levantar e se retirou. Naquele momento, eu consegui abrir os olhos, eu me prostrei de joelhos, e eu chorei e louvei a Deus, porque eu sei que o Senhor expulsou o inimigo do meu quarto naquela noite. Aquele dia eu tive certeza do lado que eu havia tomado, a posição que eu tinha tomado, e eu falei, não, Senhor, agora a gente vai. Eu sabia que eu estava do lado certo. O meu marido visualizou a mensagem naquela manhã, ele não me respondeu. E aí, depois disso, eu tinha certeza do lado que eu tinha que tomar. Eu tinha certeza que era do lado da minha família que eu precisava lutar. Eu comecei, então, a nossa luta, tão conhecida luta espiritual, né? Comecei a me aproximar de Deus, a estar ali junto com Ele. Mas, como até então eu só tinha conhecimento do testemunho da Natália, eu lembro que eu ficava assim, não, a Natália aconteceu 2 meses. Eu falei, tá, o caso da Natália só foi o lado de lá. Eu falei, então vou colocar aí até o final do ano, até dezembro, vai estar tudo certo. E a gente começa a dar datas para Deus. É muito curioso isso. A gente começa a dar prazo para o milagre. É algo assim extraordinário na nossa mente humana. Tipo assim, Deus, ó, já tomei a posição certa. Então, eu na minha cabeça falava, ó, o Senhor demorou 6, 7 meses para falar comigo. Tá, tomando que aqui em julho eu tô tomando posição, vamos colocar que até o final do ano, começo do ano, a gente esteja tudo bem. E a gente começa a dar prazo para Deus, né? Isso é muito curioso. E eu Que comecei... jeito, irmã. Não sei como ainda não perguntaram aqui quanto tempo de deserto, porque o povo faz o cálculo realmente, a né, gente do faz tempo o do deserto. cálculo, a gente faz o cálculo, E a o gente deserto, ele é calcula. individual, né? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, mas a gente calcula. E a gente quer crer que o nosso sempre vai ser num tempo menor, né? A gente sempre quer. Ah, se existe alguém que passou um deserto de 5 anos, mas tem alguém que passou um deserto de 2 meses, eu vou me agarrar nesse de 2 meses, vou tirar ali uma média de 6 meses, 1 ano, porque, né, vou trazer ali para mim. E aí a gente esquece de lembrar que tem um processo nisso tudo, e não só do cônjuge, mas é um processo nosso antes. A gente começa a se agarrar no fato de que a gente tem que orar para que Deus liberte o outro, para que Deus abra os olhos do outro, para que Deus traga transformação na vida do outro, mas a gente se esquece que a gente precisa ser a mudança primeiro antes do outro. Antes de Deus fazer algo por você, Deus ele vai fazer algo em você. E é difícil a gente aceitar isso. É difícil a gente ter a maturidade de aceitar essa nossa parte. E que a gente também tem algo que precisa ser mudado. Eu havia me separado da igreja, como eu falei, havia me interrompido havia pedido minha remoção da minha igreja. E voltar para minha igreja foi muito complicado. Eu moro numa cidade pequena. Eu moro numa cidade muito pequena, daquela cidade em que a primeira lombada é bem-vindo e na outra lombada é volte sempre. A minha cidade é muito pequena. Então, todo mundo conhece todo mundo. Ou seja, meu nome estava na boca de todo mundo na cidade. E aí, eu voltar para a igreja foi algo que eu precisava me confrontar com as pessoas também da igreja. Eram situações em que eu era... nossa, mal recebida, porque aí ele estava na igreja, então as pessoas acabavam se condoendo da dor dele, porque viram ele sofrendo enquanto eu estava na vida louca, né? E é normal a gente se condoer de quem está sofrendo. Então, tudo, irmãos, tudo que vocês possam imaginar, Deus, ele usou para me ensinar muitas lições. A ensinar a não julgar as pessoas pelos erros, pelos pecados delas, a não tratar com diferença quem comete um pecado diferente do nosso, não é menor, não é maior só porque é diferente do pecado que eu e você cometemos. A colocar a mão na cabeça para pensar quantas vezes eu fiz a mesma diferença com outras pessoas que erraram como eu, porque eu estava no lugar do banco dos santos. Então, tudo que a gente passa, Deus, ele usa para nos ensinar alguma coisa. Deus, ele é o único capaz de transformar as maldições que nós trazemos nas nossas vidas em bênçãos. E ele ensina isso pra gente, é um processo de transformação. Em 2000, eu passei, então, a
vir. Várias vezes eu voltava da igreja chorando, falava para Deus, eu não vou pisar mais lá, não vou pisar mais lá, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. E Deus falava, não, você não está indo pelos outros, é para mim que você tem que olhar. Você não tem que olhar para a circunstância, você não tem que olhar para as pessoas, você não tem que olhar para ninguém. Deus está falando. Você tem que olhar para mim, é para mim que você tem que olhar. Isso vinha através de sermãos, isso vinha através de louvores, isso vinha através de palavras, de mensagens. E Deus, ele falava de uma forma muito direta. A gente, às vezes, limita Deus. A gente tem o costume de colocar Deus dentro de uma caixinha nossa que a gente acha que a gente pode compreender. Mas Deus, ele vai muito além da nossa compreensão. Muito além da nossa compreensão. E eu falo para Deus que ele sabe quão limitada eu sou para entender a mensagem. Eu sou meio lerdinha, sabe? Então eu falo, Deus, o senhor tem que falar comigo de umas formas assim muito claras. E ele falava. A partir do momento que a gente desenvolve um relacionamento com Deus, Deus ele não deixa de falar. A gente para e a gente começa a reconhecer a voz do nosso Pai. Ele sempre está falando. Mas quanto mais perto a gente está, mais fácil a gente reconhece a voz dele. É muito mais fácil de reconhecer a voz de quem você conhece. Então, Deus, ele passava sempre a falar comigo. Não, você vai por minha causa. Sou eu e você. Vamos embora. Vamos embora, e é eu e você. E eu desenvolvi a minha jornada com Deus. No dia 9 de junho de 2019, Deus escolheu essa data e eu desci as águas novamente. Eu quis me rebatizar para firmar novamente o meu compromisso com Deus. Eu me casei novamente com Jesus no dia 9 de junho de 2019. Nesse período, eu continuava lutando. Conheci o projeto Guardiãs do Lar, que é um projeto do meu coração. É um projeto que me aproximou de Deus. Eu fiz o Guardiãs do Lar mesmo sendo divorciada. Não sei se vocês conhecem, mas quem não conhece, depois... eu tenho meu Instagram, Minha Restauração, onde eu comecei a contar um pouco do meu testemunho. Eu tenho esse projeto lá, nos destaques. É uma jornada de 40 dias de oração. E essa jornada me fez estar mais próxima de Deus. Inclusive, nessa próxima semana, vamos estar recomeçando essa jornada. Quem quiser participar será muito bem-vindo. Nós orarmos juntos e refazemos essa jornada que mudou, sim, o da Juliana Caetano, é Érica. Vi a mensagem aqui da Érica, é da Juliana Caetano. Quem conhece o projeto da Guardiã sabe que é uma bênção, esses 40 dias de oração. Então, eu passei a fazer a jornada, ter essa parte de reconexão mesmo com Deus, e fui lutando. Meu marido já estava com outras, foi se envolvendo com mulheres neste começo. E assim, é muito curioso que a gente crê, a gente ora, mas a gente entra também na competição. A gente quer saber tudo da outra mulher, a gente quer saber o que faz, o que deixa de fazer, a gente procura foto, a gente quer saber de status, a gente quer saber onde está, onde não está, a gente quer informação, a gente não consegue ficar sem ver, né? A gente quer... Não, eu oro, eu confio que Deus está fazendo, mas se puder me mostrar aí como é que tá, né? Explicar como que tá o plano, eu agradeço. E a gente passa a querer saber. E isso é uma outra armadilha que Satanás joga. Sabe, a gente tem que aprender a deixar ir. Deixa ir. Existem situações, como eu falei para vocês, a gente vai buscar uma foto para quê? A gente vai buscar informações da outra pessoa vivendo para quê? Só para a gente se machucar? Só para a gente ficar se comparando aquele momento, porque tá fazendo isso com a outra, mas não fazia comigo. Porque usa essas palavras para fulano, mas para mim nunca usou isso. Então, são situações que não vão nos edificar em nada. Mas a nossa carne, a nossa curiosidade, ela quer ser suprida, né? E a gente quer saber. E Satanás, ele joga essas armadilhas. Nossa, Satanás, ele joga muito essas armadilhas. Então, é você aprender a deixar Deus fazer. Aprender a deixar Deus agir. Acreditem quando eu digo. Mesmo quando você não quer saber, quando é para você saber de alguma coisa, se Satanás mesmo não vem te trazer, ele manda o secretário para poder te trazer a informação. Você nem precisa ir atrás, porque quando é para deixar a gente para baixo, o inimigo mesmo dá um jeito de fazer a informação chegar até você. Então, você nem precisa se esforçar, tá? Existem situações que a gente pode e deve evitar. Isso é ao nosso controle. Isso é uma luta que nós temos que ter, e isso entra como um dos frutos do Espírito Santo, que é o fruto de domínio próprio. Então, quando a gente tem um relacionamento com Cristo,
nós passamos a desenvolver o fruto do Espírito Santo. E o domínio próprio é um deles. E não é fácil ficar lutando contra nós mesmos. É a pior luta que tem. É a nossa curiosidade, é o nosso senso de comparação. Nossa, várias vezes eu falava, ai, ela é mais bonita que eu. Ai, porque ela faz isso e eu não faço. Ai, porque a oração dela deve ser mais forte que a minha. Olha as ideias. Ai, porque a oração dela acho que tem mais poder do que a minha. Ai, porque ela também é da igreja, então a oração dela tem mais poder. Ai, porque ele também está na igreja, então ele tem mais poder. A oração dos dois como um casal vai ter mais poder do que a minha. O relacionamento deles como casal vai ter mais poder do que o meu desejo de estar orando aqui, buscando sozinha. E eu tinha na minha mente o seguinte, eu traí, então eu cometi o adultério. Se eu cometi o adultério, ele está livre para se relacionar com outra pessoa. E eu falava, não, agora então o relacionamento dos dois tá tudo consagrado para dar certo. E Deus tá falando, não é assim. A passagem de... Sim, eu dei legalidade, né? Eu dei legalidade para ele continuar. Sim, justamente. Tipo assim, eu entreguei a faca, o queijo e ainda dei umas torradinhas de presente, sabe? Então eu falei assim, não tem como. E Deus sempre usando a palavra dele para falar comigo. Números no capítulo 23, no versículo 19, fala assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele falaria algo e não cumpriria? E Deus, quando ele coloca no nosso coração o desejo de restauração pelo nosso casamento, pela nossa família, ele não coloca à toa. Ele não coloca esse desejo no coração para fazer a gente sofrer, para fazer a gente ficar patinando em uma coisa. Se ele promete, ele cumpre. E Deus, ele vinha falando comigo. Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, ele usou várias vezes para falar comigo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E existia em um tempo todo nisso um verso muito especial, que era um verso que eu e meu marido, nós ganhamos, eu falo que Deus nos deu quando a gente começou a namorar, que é Salmos, no capítulo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Esse é meu verso do coração. Durante toda a jornada, quando Deus, eu pedia uma confirmação, alguma coisa, Deus usava esse verso para falar comigo. Então, ele sempre deixou muito claro. Quando a gente se permite ouvir Deus, ele se mostra, a gente começa a enxergar a manifestação de Deus na nossa vida. Minhas irmãs, esse tempo, em toda essa jornada, meu marido terminou com uma outra, começou o relacionamento com outro, com outra pessoa, e assim foram. E quando ele terminava o relacionamento, eu falava, agora vai, e não ia. E aí engatava um outro, eu falava, agora vai, e não ia. E aí nisso eu começava a descobrir mentiras, ele nunca acabava, como que eu posso dizer, assumindo de verdade, né, esses relacionamentos, mas nós moramos numa cidade pequena, então todo mundo sabia. E assim começou, e eu indo ali, sofria, chorando, e quando eu achava que ia acontecer, parecia que eu dava um passo para frente, dava 2 para trás, e muito choro, muitas lágrimas, foi muito jejum, e eu falava, meu dia não vai chegar, meu dia não vai chegar. Nisso se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Chegando o tempo do deserto aí, pessoal, a resposta para vocês. Ela vai falar é agora. Ó. É agora. No último relacionamento do meu marido, ele chegou a moça começou a vir até para a igreja, apresentou para as minhas filhas, foram viajar com as minhas filhas, então já eram, né? Eu falava, meu Deus, minhas filhas estão viajando. Isso é horrível, a gente deixar os filhos da gente com a outra pessoa. É horrível, é uma sensação de impotência gigantesca. A nossa vontade é fazer de tudo para tornar a vida da outra pessoa um inferno e fazer as crianças não aceitarem. Porque aí a gente tem medo, não só... Já perdi meu marido, agora vou perder meus filhos também, né? E agora... Então, é muito difícil isso. E as pessoas, as mulheres, conforme queriam se relacionar, elas faziam de tudo para poder conquistar as crianças. Afinal de contas, conquistando as crianças, conquistavam o pai, né? Então, e criança é criança. Então, era uma dor que a gente vê de um medo de perder os filhos. O medo da gente perder os filhos nisso tudo. Quando ele começou a se relacionar com essa pessoa, eu tinha desistido. Eu falei, chega, pra mim já deu. Essa menina começou a vir pra igreja, né? Essa moça que ele começou a se relacionar, começou a vir pra igreja. Eu falei, chega, aí já é demais pra mim. Porque agora eu vou ter que lidar com ela dentro da igreja. Aí o senhor tá
tá forçando a minha amizade. Eu conversando com Deus, né? No final daquele ano, eu falei, Deus, ó, é o seguinte, eu e meus prazos com Deus. Eu falei, ó, é o seguinte, pai, se até 31 de dezembro não acontecer nada, acabou, chega. Eu não quero mais. Eu não vou ficar nessa. Eu falei para Deus, eu não preciso seguir com ninguém. Eu não tô falando pro senhor que eu vou casar de novo, não. Eu sigo sozinha, vai ser eu, o senhor e as minhas meninas. Mas chega. Já deu, já deu, tô cansada, não quero mais. Não quero mais, todo mundo acontece. Todo mundo só vive um lado do deserto, eu tenho que viver os dois. Isso não é certo. E aí, naquele ano, eu tive essa conversa com Deus em novembro, eu lembro até hoje. Falei, ó, até 31 de dezembro, em paz. 2019? De 2021. Ano 2020, passado. nós estamos em 2020, né? 2022, 22. foi em 2020. Em 2020, Em tá. 2020. Aí você decidiu querer jogar a bola para Jogar, cima, porque eu falei, não quero apareceu mais uma não. outra que estava indo para a Cansei, igreja, que estava amando, derramando amor em cima das tuas filhas, tu disse, pronto, essa daí das tá melhor minhas na filhas, fita. e eu tendo que lidar com isso, a cada culto, encontrar, e tô falando, não tá dando certo isso não. Falei, ó, Deus, seguinte, então eu vou sair dessa opressão, e aí eu até, se no final do ano não acontecer nada, eu sigo a minha vida, e vai ser eu, o Senhor, nós vamos continuar vivendo, eu, o Senhor será meu marido, como a palavra diz, o Senhor vai ser meu marido. E assim, foi no dia 25 de dezembro, a minha filha começou a ter dores, eu estava passando o Natal com a minha família no nosso sítio, em uma outra cidade. Ele estava, né, aqui na nossa cidade, com a família dele, com a então namorada. E minha filha começou a ter dor, ter dor, ter dor, ter dor. Não é normal, trouxemos ela para o hospital, minha filha mais nova, ela estava com 7 anos na época. A apendicite dela estava estourando. Viemos para o hospital, ele acabou tendo que me encontrar no hospital, minha filha foi transferida, meu Natal foi dentro de um hospital, a minha filha fez a cirurgia no dia 26, passou pela cirurgia, ficamos no hospital com ela alguns dias, e eu voltei. E ano novo, na minha casa, na minha família, é meio que uma tradição, a gente passar no nosso sítio com toda a nossa família. Como a minha filha estava operada, eu não podia ir para o sítio, precisei ficar com ela aqui na minha cidade. Mas os meus pais, as minhas outras 2 filhas, estavam todas empolgadas para ir. Eu falei, não, vão, a mamãe vai ficar, né? Eu vou ficar com a Manu, eu vou ficar por aqui. E aí, né, a gente mora na mesma rua. A gente, então, morava na mesma rua. Os meus pais e a casa onde ele morava com os pais dele é na mesma rua. É questão de 100 metros de distância. E aí ele falou assim, não vou deixar vocês passarem sozinhos, então venham para casa, né? Vocês vão passar o ano novo comigo. Falei, meu Deus, tá bom, né? Eu falei, sério, pai? Falei, além de não acontecer nada, eu não vou nem passar o ano novo com a minha família e vou ter que ficar presa aqui sem poder nem ir lá para passar essa virada de ano, mas tá bom, o senhor sabe de todas as coisas. Então a namorada dele não veio, né? Ficou apenas nós lá com a minha filha operada. E no dia 31 de dezembro, não acontecendo nada, eu tava lavando louça. Eu falei, pai, é o seguinte, tem uma música que a gente sempre gostava de dançar juntos em casa. Falei, é o seguinte, eu vou colocar a música pra tocar. Se ele me puxar pra dançar, porque até então a gente não tava malemar se falando, falei, se ele me puxar pra dançar, eu continuo ainda. Eu me proponho com o senhor a continuar. Se não acontecer nada, acaba aqui, igual a gente tinha conversado. E eu coloquei a música pra tocar na caixinha de som, tava lavando louça. A hora que eu comecei a tocar, eu tava lavando louça assim, quieta ali, conversando com Deus, eu ali nos meus prazos com Deus, brigando com Deus. Ele foi e me puxou pra dançar, eu com a mão toda ensaboada. Foi questão de 1 minuto, nem isso, eu acho. E aí a gente teve aquele momento de dança igual a gente fazia quando era casado. Foi resposta, né, irmã? Foi resposta. E aí eu só voltei pra pia, baixei a minha cabeça, pedi perdão mais uma vez pra Deus, falei, eu não acredito que eu fiz isso com o Senhor. Porque aí a gente se envergonha, né? Eu falei, eu duvidei mais uma vez do Senhor. Porque é normal a gente duvidar nessa caminhada. A gente duvida. Acontece muita coisa, a gente se cerca das situações, das circunstâncias, a gente acaba se alimentando das circunstâncias, da situação, como é que tá, e a gente limita o agir de Deus. A gente acha que é impossível diante das situações tão lindas que parece que o cônjuge está vivendo.
E ali eu me senti envergonhada. Eu falei, tá bom, Deus, vamos de novo. Nós vamos de novo. E ali eu permaneci. Deus, ele já sabia que eu estava bem cansada. Eu estava, assim, no meu limite. E eu cheguei no momento que já para mim já não fazia diferença mais ele voltar ou não. Eu falei, Senhor, se ele voltar, tá bom. E se ele não voltar, tá bom também. Eu já estava bem, assim, tranquila, sabe? Não tinha mais aquela coisa de se eu não tiver ele, eu não vou ser mais feliz, eu não encontro... Descansou, né, Laís? Finalmente descansou, né, Finalmente Laís? descansei. Depois de muito dar cabeçada, depois de muito correr atrás, depois de muito querer saber, querer fazer do meu jeito, dar meu jeitinho, de estar ali, porque a gente que é mulher, a gente sabe que a gente consegue dar um jeitinho, a gente quer, Deus, eu coloco nas tuas mãos, mas se o Senhor quiser uma ajudinha, eu tô aqui, né? A gente quer sempre dar uma ajudinha ali nos planos de Deus, né? Então, depois de muito fazer isso, e de Deus cansar de me falar, eu não preciso da sua ajuda, Laís, eu não preciso da sua ajuda, deixa aí, deixa quieto. Eu falei, Deus, se ele voltar tá bom, se ele não voltar tá bom também, e eu só tô aqui porque eu prometi pro Senhor que estaria por aqui. Depois que eu descansei, foram se passando os tempos, e depois de uns 2 meses, ele foi viajar, depois disso tudo, dessa resposta. Depois que eu tive essa resposta, dia 31 de dezembro, falei, Deus mostrou que é pra ficar, então vai começar a acontecer, né? Depois disso, ele foi viajar com a namorada, foram fazer uma viagem linda de lua de mel de casal, assim, sabe? Em casal, só os dois. Uma viagem maravilhosa. E eu, para Deus, sério que o Senhor me mandou ficar aqui para ficar ainda aturando essas coisas? Sério mesmo, pai? E aí... Mas eu já não me importava, já não doía tanto, sabe? Já não doía tanto. Depois de tudo isso, quando tava tudo às mil maravilhas, né? Ele parecendo tão bem, ele simplesmente terminou com a outra pessoa. Continuamos nos nossos relacionamentos, né? Muito bem respeitosos por conta das nossas meninas, né? E aí, um dia ele me chamou no serviço dele. E aí, eu lembro até hoje, eu sentei do banco de fora, assim, e ele estava do outro lado do balcão. E aí, ele falou assim, olha, Laís, eu rodei muito. Eu busquei em muitas mulheres suprir isso e busquei ser feliz com outras pessoas. É difícil para mim aceitar tudo o que aconteceu com você. O meu orgulho masculino, eu lembro que ele falou muito disso, do orgulho masculino, né, de saber que a mulher teve outra pessoa que estava ali, meu orgulho masculino me machuca muito, mas eu cansei de fugir de Deus. E eu sei que meu lugar é com a minha família. E eu falei para ele, olha, eu tô aqui, mas eu tô bem machucada. Ele falou assim, não, eu vou lutar para te conquistar de novo. E a gente vai lutando juntos nisso. E aí começou. A partir de março do ano passado, de 2021. Nós começamos a nos reaproximar. Existiam muitas coisas para serem arrumadas nesse período. As minhas filhas estavam muito machucadas, tanto por mim quanto por ele. Então, foi um processo de restauração de confiança, não somente dele por mim, e eu restaurar minha confiança nele também, mas também das nossas filhas restaurarem confiança na gente. Porque ainda quando é só marido e mulher, é só os dois que são mais machucados. Mas quando há crianças envolvidas no meio, os nossos filhos sofrem muito com isso. E colocá-los no meio disso também é de uma certa forma, muita injustiça com eles. Então, as nossas filhas tinham muito receio, muito medo. E neste 1 ano, a gente veio restaurando a confiança com as nossas filhas. Em março deste ano, exatamente 1 ano depois de que nós decidimos que tentaríamos e que estaríamos dispostos a obedecer a Deus juntos, restaurar a confiança juntos, nós fizemos a nossa primeira viagem em família em todos os anos de casado. Até o divórcio, nós fomos casados por 9 anos, nunca havíamos viajado em família, e este ano nós fizemos nossa primeira viagem em família. Lugar este, inclusive, que quando a gente se divorciou, nós nos divorciamos em janeiro, ele levou minhas filhas para viajar em janeiro. E eles foram para o mesmo lugar onde nós fomos viajar este ano. E ele me convidou para ir.
ele falou assim, vamos com a gente, porque ele estava lutando. Eu falei, não, eu não quero ir, eu não caibo mais. Ele falou, vamos, seu lugar tá guardado. Eu falei, não, eu não vou, eu não quero, eu não caibo mais neste lugar. Eu tava com o coração muito duro. E em março do ano passado, nós fomos para o mesmo lugar onde ele me convidou a primeira vez. E foi uma viagem maravilhosa. Os planos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. O quadro que Deus enxerga é muito maior do que o quadro que a gente enxerga. E situações que eu nunca imaginei viver na vida, Deus, ele me presenteia dia a dia. Relacionamento meu com Deus, que a gente aprende a se tornar outra pessoa, a gente aprende de quem é Jesus de fato na nossa vida, e o meu relacionamento com meu marido. Hoje nós temos um relacionamento de marido e mulher de verdade, de cúmplices, de parceiros, ele como sacerdote do nosso lar. Eu aprendi a ser a esposa sábia neste tempo, a reconhecer que eu não era assim tão perfeita quanto eu achava, a me deparar que eu precisava de mudanças, eu precisava acertar onde eu errei lá atrás, porque quando um casamento dá errado, não é só por conta de um, o casamento dá errado por conta de duas pessoas. E essas duas pessoas que deram errados lá atrás, elas não podem ser as mesmas pessoas para ter um casamento restaurado. Não é só o cônjuge que precisa de mudança, a gente também precisa. Então, a mesma Laís que não deu certo lá atrás, a Laís que não deu certo no momento, até o momento da minha separação, não podia mais ser a mesma Laís. Eu não posso ser aquela Laís de novo, porque aquela Laís não deu certo. Então, é a gente se reconectar com Deus. No dia 9 de junho de 2019, eu me batizei e me casei com Jesus novamente. No dia 9 de junho de 2022, Deus me permitiu me casar novamente com meu esposo. Deus, ele escolheu esta data do meu casamento com ele, para que também fosse a data do meu casamento com Cristo. Quando eu ouvi o testemunho da Natália, eu lembro que ela falou que o esposo dela voltou para casa no dia 12 de junho, no dia dos namorados. Todo dia dos namorados, para mim, era uma expectativa. Eu imaginava que fosse acontecer alguma coisa comigo também. E aí, Deus, ele faz tudo tão perfeito, que quando nós nos decidimos nos casar este ano, a data de dia 9 de junho foi a data do nosso casamento no civil. Inclusive, acho que 2 das minhas madrinhas estão aqui presentes, ouvindo a gente. A gente se casou no civil. E no dia 12 de junho, haveria uma renovação de votos dos casais na minha igreja. E na minha igreja, a cada 4 anos se trocam os pastores vão embora a cada 4 anos. Então, o pastor que está aqui atualmente, em atuação, não era o pastor que estava conosco, que passou pelo processo de divórcio, minha afastamento da igreja, o pastor que me rebatizou, né, que era quem estava comigo no dia do meu divórcio, na minha saída da igreja, foi o mesmo pastor que me rebatizou, mas não é mais ele que está aqui conosco. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele cuida de tantos detalhes, que o casal este ano que organizou a renovação de votos convidou este pastor para celebrar a renovação de votos. Nós nos casamos no dia 9 e fizemos uma surpresa para a igreja e para este nosso pastor que sofreu com a gente no divórcio, porque foi ele que nos deu a bênção da renovação de votos no dia 12 de junho deste ano. Então, Deus, ele cuidou de tudo. Ele foi maravilhoso em todos os detalhes. Ouvir, dar o testemunho de uma forma física aqui dentro da minha cidade, dentro da minha igreja, é algo que Deus também me dá de presente. A esposa desse meu pastor que nos casou novamente, né, que nos deu a bênção novamente, ela falou assim para mim, quando eles foram embora, ele estava com essa antiga namorada, e eu falei para ela no ouvido dela, um dia que ela foi embora, eu falei assim, eu estava muito chateada na situação, e eu sei que foi o Espírito Santo que falou assim, no meu ouvido, eu falei para ela, você vai voltar para me casar, você vai voltar para o meu casamento. Ela colocou a mão dela assim no meu rosto, e ela me olhou com uma cara de dó, uma cara de pena, porque ele estava já tão envolvido, a namorada estava na igreja, né, tava tudo assim, tudo tão certo, né, estava ali sobre as bênçãos, sobre tudo certo ali, as diretrizes, né, da igreja, e ela falou, foi o Espírito Santo que me fez falar aquilo para ela, eu falei, você vai voltar pro dia do meu casamento. E ela colocou a mão no meu rosto assim, com um olhar de pena, que chorar, e me abraçou.
Quando eles voltaram no dia da renovação de votos que a gente entrou, ela me abraçou e ela falou: eu lembro do que você me disse e eu admiro a sua fé. Você é como Elias. Quando todo mundo não tinha mais no que acreditar, você permaneceu. Sabe, gente, não é para honra minha. Nunca foi sobre mim. Nunca. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre meu marido. Sempre foi para honra e glória de Deus. Nesse tempo de 4 anos e meio de deserto, Deus, ele me deu um ministério do coração, que é o Ministério de Restauração de Casamentos. Neste tempo, divorciada, eu conheci mulheres maravilhosas que passavam pela mesma luta que eu. Eu tenho uma dessas amigas que está aqui, que é a Érica, e que passa pela mesma luta. E foram pessoas que foram cruzando, os nossos caminhos foram se cruzados por conta do Instagram, que eu comecei a contar um pouco do meu testemunho. E eu comecei a ajudar pessoas. Pude ajudar pessoas mesmo estando no deserto. Mesmo estando no deserto. Eu plantava com choro, eu plantava palavras de fé e de bênçãos na vida de outros, regando ali a minha sementinha com choro. Mas eu regava com fé na restauração de outras pessoas, mesmo ainda não tendo vivido a minha. Porque Deus colocava isso no meu coração. Deus, ele coloca no coração da gente para fazer pela vida das outras pessoas. As maldições que eu trouxe para minha vida, Deus, ele transformou em bênçãos, mas principalmente bênçãos para outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas. Eu pude aconselhar pessoas aqui de perto, amigas que passaram por situações parecidas, por situações que eu, vivendo meu deserto, conseguia fortalecer alguém. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fortalecer alguém nem tendo passado por isso, nem tendo vivido? E conseguir fazer isso foi um presente de Deus. E é um ministério que eu carrego no meu coração. Quando Deus, ele renovou a nossa aliança, ele colocou no meu coração, Laís, agora você precisa dar continuidade nisso. E nunca foi sobre mim, foi sempre sobre ele. Esse convite, né, da Silvia aqui, eu sei que foi um convite de Deus. Eu sei que foi Deus me lembrando mais uma vez que é ele que sempre esteve no controle de toda essa situação. Hoje eu estou casada novamente, uso a mesma aliança que eu usava quando eu me separei, eu não me desfiz dela, eu tinha aguardado, a reformei e uso a mesma aliança. Hoje, eu e meu marido, nós vivemos um relacionamento ao qual nós nunca havíamos vivido. Hoje nós experimentamos o renovo de Deus na nossa vida. Não é fácil. E a caminhada nunca foi fácil. Mas quando a gente tem Deus do nosso lado, é totalmente diferente. A gente sabe no colo certo de quem chorar. A gente aprende para quem falar as coisas. A gente aprende o que falar para as pessoas. A gente aprende que não é tudo que a gente precisa compartilhar e, principalmente, que não é todo mundo que entra dentro da nossa casa. E quando eu falo da nossa casa, é da nossa vida. Não são todas as pessoas que dizem que nos amam ou que estão ali ao nosso lado que realmente deve ter uma proximidade dentro do nosso lar. O nosso lar é uma das coisas mais sagradas que Deus já criou. Deus instituiu o casamento e a família na criação do mundo. E é nosso dever, como guardiãs, preservarmos isso. Então a gente aprende muita coisa. Não menospreze nenhuma lição que Deus tem te dado neste período de deserto. Não menospreze. Toda lágrima, todo desafio que parece que vem, quando a gente parece que vence uma etapa e começa a ficar mais tranquila, parece que vem outra lapada por cima. Parece que quando você está se levantando, vem outra por cima. Não menospreze esses ensinamentos. Deus, em cada uma dessas coisas, em cada uma dessas circunstâncias, Deus, ele trabalha pontos na nossa vida em que precisam ser moldados. O ouro, ele é forjado no calor. O ouro, ele é forjado ali em alta temperatura. Deus, ele não coloca nenhuma pedra que não tenha valor no crisol. Só vai para o crisol as pedras que têm valor.
Então, se eu passei por isso, se você está passando por isso, nunca foi da vontade de Deus. Nunca foi. Nunca foi da vontade de Deus o sofrimento de seus filhos. Mas ele usa a nossa vida e ele usa a nossa história para poder ser bênção depois. Os crisóis da vida nós vamos passar. E são nesses crisóis que Deus vai nos aperfeiçoando. Deus, ele vai nos lapidando e ele vai nos purificando. Vai tirando toda aquela carcaça, aquela sujeira, vai tirando nosso ego, vai tirando aquele nossa justiça própria, vai largando tudo isso. A gente vai aprendendo a deixar para trás, porque a gente aprende a depender de quem realmente tem o controle sobre as nossas vidas. Sabe, Deus faz. Não é no nosso tempo, não é da forma que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, e não adianta você querer colocar Deus numa caixinha, porque não é assim que funciona. Mas os planos de Deus, eles são muito, muito, muito maiores que os nossos. Jeremias, no capítulo 29, ele nos fala, no versículo 11 ao versículo 13, ele fala assim: sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal. E é para dar a você o fim que você deseja. Se você é interessada na restauração do seu casamento, você pode ter certeza que Deus é muito mais. Se você é interessado na sua felicidade, na felicidade da sua família, você pode ter certeza que Deus, é muito mais. Porque não tem nada mais que testifique sobre o amor de Deus do que uma família bem ordenada. E não há nada que faça o inferno tremer mais do que uma família, um casamento bem estruturado, uma família que se coloca aos pés de Deus. Sabe, Deus, ele faz para a honra e glória dele. Porque antes de qualquer coisa, ele está interessado na nossa salvação. Ele está interessado na nossa aproximação com ele. E quando nós estamos perto dele, nós vamos distribuir os frutos que ele tem. Ele é a videira, a gente é só o ramo. Mas quando a gente está conectado na videira de verdade, a gente vai dar os frutos que a videira dá. É frutos de amor, de paz, de misericórdia, de perdão, que não é fácil exercer, é difícil. Mas a gente precisa lembrar todos os dias que se Deus, que é perfeito, é infinito em saber, ele sendo perfeito, ele perdoa todos os dias alguém que é tão pecador como eu, por que eu não posso perdoar alguém que erra tanto quanto eu? Não é fácil perdoar, não é fácil, é um dom que vem de Deus, mas é possível quando a gente está ligado a ele. Sabe, mais uma vez, eu não sei o que você está passando, não faço ideia, só você sabe as lutas que você carrega, só você sabe as lágrimas que você já molhou no seu travesseiro, só Deus sabe quantos odres você já encheu de lágrimas que ele já deve ter colhido, só ele sabe, só ele sabe. Mas Deus, ele já se revelou pra gente na palavra, e ele está revelado aqui, na nossa mão. E ele se revela pra gente todo dia, quando a gente se permite ouvir o que ele tem a nos dizer. Hoje, a minha família é restaurada para a honra e glória dele. Hoje, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. E se tem algo que eu nunca quero perder, é o que Jesus é na minha vida. É quem ele se tornou para mim, quem eu permiti que ele se demonstrasse ser na minha vida. Então, permite isso também. Faça dele o primeiro, o último e o melhor todos os dias na sua vida. E você vai ver que não importa o tempo de deserto que você vai passar. Não importa. Não vai nem mais importar o tempo. Não vai importar. O que vai importar é a sua caminhada do lado dele. E aí, quando for a hora certa, acontece. Deus, ele não erra o tempo, tá? Deus, ele não se atrasa. Deus, ele não se atrasa. Ele chega na hora certa. Ele pode demorar, mas ele não se atrasa. Ele só demora o tempo que for necessário para nos moldar para o que ele já tem preparado para a gente viver. Ele não está preparando seu casamento, ele não está preparando a sua bênção já está pronta. Ele está te preparando para receber. Ele está preparando seu marido para receber a bênção que ele tem para vocês. Então, é continuar todos os dias. É viver uma vida como se você já tivesse recebido a bênção. Porque é do lado dele que depois você só vai dar continuidade na jornada. Teu casamento restaurado é só a cerejinha do bolo. A nossa restauração com ele é o que mais vale a pena nisso tudo. Gente, a Laís, ela nunca tinha dado o testemunho dela. Gente, eu tô maravilhada, apaixonei.
É a primeira vez. Apaixonei, Laís. Não, e o bom é que ela, como é que é? Como é que faz? Gente, vocês viram aí a desenvoltura? Olha, Laís, Deus está sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre Amém. a sua família, porque você verdadeiramente foi implacável na sua corrida, né, em busca do Senhor. É. Porque Aí, antes você achava que o que ia te trazer ordem é voltar a casa, o marido voltar, e não era. não. Eu precisava Estava me voltar interno. com ele primeiro. Era eu e Deus primeiro. Antes de qualquer coisa, tinha que ser eu e Deus primeiro. A gente cai, a gente desfalece, a gente quer desistir, a gente quer jogar tudo pro alto, mas Deus, ele segura na mão da gente. Ele levanta a gente quantas vezes for preciso. Às vezes as pessoas não te entendem, tá? Não acha que todo mundo vai te entender e que todo mundo vai falar, ai, que legal a luta dela, olha que da hora. Você vai ser taxada de louca, de trouxa, Isso. de burra, porque o outro tá vivendo e você tá aí com a vida parada. Você está Porque perdendo sua vida. tá perdendo a sua vida, você tá perdendo o seu tempo, você larga de ser boba, você é tão nova, tão bonita, você pode encontrar outra pessoa, olha ele lá vivendo com a outra pessoa. E esse pensamento toma a mente da gente. Mas aí Deus vinha e falava assim, não é isso que eu tenho para você. Você quer tentar de novo pelo seu jeito ou você vai querer viver o meu plano? Isso mesmo. Os planos de Deus, eles são muito maiores que o nosso. Muito maiores, infinitamente maiores, infinitamente maiores. Maiores, inclusive, do que a gente possa imaginar, né? Muito Laís, maior. Muito feliz maior. sábado, já que você é adventista. Feliz sábado. E uma das coisas mais importantes que você deixou na sua mensagem é de que o testemunho não era sobre você, né? O testemunho é sobre Deus, é sempre sobre Deus. As pessoas ouvem os testemunhos e acabam se identificando em algum ponto, em alguma situação, e acabam fazendo perguntas, e acabam achando que a situação em que você viveu pode se repetir na vida da pessoa. Gente, não funciona assim. Deus tratou com a Laís de forma muito pessoal, mas muito pessoal mesmo. O testemunho da nossa irmã essa noite é para deixar evidenciado o poder transformador e realizador de Deus na vida de todos nós, a quem Ele ama. É isso que nós temos que pôr em mente. E outra coisa importantíssima que a Laís falou. A gente fala muito sobre restauração de relacionamento, de casamento. Queridos, a primeira relação a ser restaurada é entre você e Deus. A sua relação com o seu cônjuge, ela é secundária. Se você não fizer primeiro, trabalhar primeiro, se colocar à disposição, se pôr no local, ter paciência, ter perseverança, descansar na restauração do teu relacionamento com o Senhor, o teu relacionamento com o teu cônjuge vai ficar cada vez mais difícil. E quando ele acontece, ele não acontece com os alicerces fortes de um casamento, do qual o Senhor chegou e disse assim, ó, eu vou aqui corrigir, né, e vamos mudar aqui esse curso. Algo importante também que nossa irmã falou para nós essa noite, foi de que se não houver transformação, você vai estar dando um reset, reiniciando uma história que não deu certo. Gente, isso é muito importante. Isso é de uma importância muito grande. E essa autoavaliação, esse exercício do espelho, quando você se põe de frente do espelho, você consegue analisar não só o seu cônjuge, mas a você mesmo. E o desafio maior é esse. Nossa irmã nos falou da dificuldade que ela tinha em pedir perdão. Mas a palavra do Senhor de que se o teu irmão, se o teu cônjuge tem algo contra ti, não é você contra ele. Não é você contra ele, é ele contra ti. A responsabilidade de você fazer essa restauração, de você buscar entrar em contato, de você buscar o perdão, de você fazer essa religação, é sempre nossa. Se todo mundo pensar que é sempre nossa, ele do lado dele também vai pensar da mesma maneira. E da mesma forma em que você vai chegar e pedir perdão, ele também vai chegar e vai pedir. Minha irmã, encerrando aqui a minha participação, ia passando aqui, minha esposa me chamou,
estou até de pijama Ia já. passando, gente. E eu só quero louvar a Deus pela sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua jornada, a sua caminhada, você, do seu esposo, Irmão das Valdir suas está me perguntando por filhinhas. você. Irmão Valdir, um abraço, querido. Estava aqui ouvindo, dentro do quarto, já me preparando para ir dormir. Então, irmã Laís, que Deus abençoe a sua família, seu esposo, suas filhinhas, tá? Continue semeando. São 3 meninas, né, Laís? Continua 3 meninas. semeando essa história de vocês, para edificar primeiro o reino do Senhor e para mostrar aos nossos irmãos que estão passando por esse momento, por essa situação, de que o Deus o qual Laís serve, o qual ela voltou a ter uma aliança, ele tem o poder de surpreender, de fazer muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. A todos vocês uma excelente noite, graça e paz. Fiquem aqui na companhia da Laís, da minha esposa. Eu vou cuidar. Muito obrigada. Laís, e as crianças hoje? Como que ficou a cabecinha delas? Como foi esse tempo de deserto? Como é que ficou? Os filhos Essa sofrem volta, junto essa com a gente, né? reconstrução. Os filhos sofrem junto com a gente, se não mais. Eles vêm, porque aí eles vêm os dois lados, né? Esse tempo de 1 ano foi restaurando a confiança das nossas filhas de que não aconteceria de novo. Porque da mesma forma que eu tinha medo de ser machucada e ele também, as nossas filhas também tinham medo de ser machucadas de novo, de acontecer de novo, e passar pelo trauma de novo. E passar para elas essa vivência de que agora vai ser diferente, porque Jesus está no comando, é uma responsabilidade que a gente tem todos os dias. É de todos os dias delas terem a certeza de que é Jesus que está em casa agora. É Jesus que está no nosso meio agora. Hoje, para honra e glória de Deus, elas são felizes, elas estão felizes, né, em estarmos juntos, mas nesse 1 ano nós encontramos barreira até na conquista da confiança delas. Elas já estavam acostumadas com o pai lá, a mãe aqui, como elas mesmas disseram, é melhor vocês separados, porque assim vocês não brigam. Então, precisava restaurar essa confiança das nossas filhas de novo, e é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que ter paciência. Se a gente, eu sempre costumo usar aquele episódio, quando Jesus vai com os pais ao templo, e os pais perdem Jesus ali no meio da confusão. Bastou um dia, uma piscada, para José e Maria perderem Jesus, mas demorou 3 dias para eles encontrarem Jesus de volta, na caminhada de novo. Então, a nossa caminhada de volta, às vezes, é mais longa do que a nossa caminhada de afastamento. Você rever aquilo que você perdeu acaba demorando um pouco mais. Mas quando você está firmado em Deus, você vai dando os passos e a gente aprende. A gente aprende a confiar. A gente aprende que não é no nosso tempo, a gente aprende que não é do nosso jeito, e a gente aprende que ele sempre vai ter o melhor. Porque tudo tem que ser feito dentro da vontade de Deus, para que haja paz. Se a gente já errou uma vez, já caiu ali uma vez, por tentar fazer as coisas do nosso jeito, por que é que a gente vai querer isso de novo para a nossa vida? Já deu errado uma vez quando a gente tentou tomar as rédeas sozinhos da situação, então para que a gente vai tomar de novo? A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a lembrar que é Deus quem está no controle em todas as situações. E passar isso para as nossas filhas. É uma responsabilidade que a gente tem diariamente. É algo que a gente luta todos os dias para continuar passando por elas. Porque a gente vai ser o espelho. Nós somos o espelho dele para as nossas crianças. Então, elas vão refletir, vão conhecer a Jesus através do meu relacionamento, do relacionamento do meu marido com Jesus, que elas vão ter a vivência maior do relacionamento com Cristo. Glória a Deus. Mostra que o retorno também tem as suas dificuldades, né, irmã? Não é assim, você não vai pensando que já está tudo a Disney. Mar de A Disney que é tudo o sonho. Não é assim, não. Né? Não vai se encaixando, se moldando vai mais uma vez, né? São os novos personagens novas chegando. Coisas. Não, e às vezes a gente fala assim, restaurou e agora é igual o final feliz do filme da Disney, né? E viveram felizes para sempre. Não é assim. Mas é a gente saber que agora a gente pode fazer diferente. As diferenças vão vir, as lutas vão vir, as provações vão vir, mas quando você se firma junto, é diferente quando você convida Jesus. Assim, para finalizar,
bem as falas em exemplos bíblicos, porque eu já tô quase 2 horas falando, gente. Eu falo demais. Quem me conhece sabe que eu falo muito, muito. Meu marido ainda falou hoje assim, Amém, irmã. Laís, você vai ser objetiva? Eu falei, não, não vou ser objetiva. Eu sei que eu não vou ser objetiva. Mas Jesus, quando ele realiza o primeiro milagre, ele realiza o milagre numa festa de casamento. Jesus, ele inicia o milagre, o ministério dele, né, dentro de uma festa de casamento. Mas Jesus, ele só iniciou o ministério dele ali porque ele foi convidado. Se Jesus não tivesse sido convidado, Jesus não iria ter iniciado o ministério dele ali. Jesus, ele não entrou no casamento como penetra, ele não entrou naquela festa de casamento como um convidado bicão, ele foi convidado. Ele foi convidado a estar ali. Então, não é que a gente não vai ter luta. Não é isso. Mas quando a gente convida Jesus para estar junto, é diferente. A provisão está ali do lado. Não é que você vai ver, talvez, a água da sua torneira se transformando em outra coisa, ou se você vai ver, talvez, uma multiplicação visível ali do seu pão na mesa. Mas você vê os milagres de Jesus, sim. Na transformação da sua vida, do que você era para o que você deve ser. Você vê o milagre da multiplicação de Cristo quando você vê os sentimentos entre vocês mudando. Você vê o milagre da multiplicação quando ele não deixa faltar o que é necessário para a provisão de um filho. Porque ele faz. Ele continua fazendo. Só que a gente precisa convidar. João 10:10 fala que quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. O diabo vem para fazer isso. Jesus não. Jesus, ao contrário, ele precisa ser convidado. Apocalipse fala que ele está à porta e bate. Ele não arromba a casa de ninguém, Jesus não arromba a vida de ninguém. A gente precisa convidá-lo para estar na nossa vida. E não é fácil, viu, irmãs? Às vezes a gente fala assim, parece ser algo tão bonito, né, na teoria, ou tão fácil, mas desenvolver um relacionamento com Deus, matar o seu eu todo dia, seja por não ter notícia, seja por controlar um impulso, seja por controlar, às vezes, o nervosismo da gente, a irritabilidade, ou a impaciência, mas não é fácil matar o eu todo dia. Só que quando a gente passa a estar ao lado de Cristo, já não é mais a gente quem vive, é Ele que vive na gente. E aí a gente vê a transformação. Não que a gente passe a ser perfeita, viu? Mas a gente aprende a não ser mais a mesma pessoa. E aprende a ser quem Cristo espera que a gente seja. Amém, Laís. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui se manteve até agora, ouvindo o testemunho, trazendo um sopro de esperança, né? Que às vezes dá o cansaço, né, irmã? A luta, a batalha deixa você muito exausto. Toda batalha deixa o soldado exausto demais. Toda batalha, irmãos, requer de você muita energia, porque a batalha não diz que você ganhou a guerra. Então, tem uma batalha hoje, amanhã a batalha continua, depois de amanhã continua mais uma vez. De repente muda só de lugar e vai para um outro ponto, né? E a batalha vai e os pontos vão surgindo, e aí o soldado já está muito cansado, muito caído. E sempre é bom ter alguém à frente, né, dessa batalha. E esse que está à frente da batalha, ele não dorme, ele não se cansa, ele não se enfadiga, ele não tem fome, ele não tem sede, mas ele favorece vida, ele favorece amor, ele favorece a esperança de você vencer a guerra. E é isso que os testemunhos têm que fazer para a gente, dar esse up, né, a energia, repor, recarregar, refazer a nossa bateriazinha, sabe, irmãos? Que está meio tristonha, mas acreditar que não importa se é um ano, não importa se são 2 ou 3, mas o milagre vai acontecer. Jesus, ele está à porta e ele bate, e aquele que tiver ouvidos que ouça, né? Que ouça o que o Espírito está falando para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Restaurar a sua casa, restaurar a sua família, não é uma tarefa fácil. Se fosse, ele chamava qualquer um. Se fosse, qualquer um tinha esse chamado, mas o Senhor olhou para você, confiou em você, para você estar aqui sendo essa coluna, essa torre forte, para reformular a rota,
refazer visão e pensamento e reestruturar as colunas da casa. E aí sim, com base em um alicerce firme, né, irmã? Na rocha, firmado, seguro, edificar. E aí sim, você tem um morador dentro da sua casa de respeito, de caráter, que proporciona paz. Que eu acho que o mais importante, viu, Laís, é ter paz dentro do lar. É isso mesmo. Então, muitos que antes falavam, brigavam, blá, 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 por qualquer coisa, hoje vai saber a importância que é o silêncio. Ah, eu prefiro ter silêncio do que ter contenda. É isso Então, mesmo. hoje vai começando daí de hoje, vai segurando, né? E a gente aprende a segurar a nossa língua. A gente, mulher, é difícil de segurar a nossa língua. Mas vai segurando, eu creio, em nome de A Jesus. gente aprende, a gente aprende. Laís, alguém perguntou sobre uma citação que você fez de um canal que queria o endereço do canal, alguma coisa assim. É o Instagram. Eu não tenho, desde o divórcio, eu aboli todas as minhas redes sociais pessoais, sabe? Mas eu tenho um Instagram onde eu comecei a contar o meu testemunho. O Instagram é Minha Restauração. Então, a Minha Restauração vai estar lá, eu vou voltar com ele ativa para poder atualizar, ainda não tenho testemunho da minha restauração. Como eu falei para vocês, aqui é a primeira vez que eu estou dando meu testemunho. E lá no meu Instagram, tem nos destaques a jornada do Guardiãs do Lar, tá? Tem lá destaques, vai estar tudo explicadinho. Isso, vai ficar lá tudo certinho. Lá tá lá toda a explicação, todo o livretinho. Então você pode acompanhar por lá. Tá lá nos destaques, lá do Instagram tem lá a jornada. É muito bom, é para nossa edificação própria. Tá. É uma tarefa de tarefas com o marido. Se você não tiver com o marido em casa, não tem problema. Quando eu fiz as primeiras vezes, eu não tinha meu marido em casa, mas era eu e Deus. É um hábito de oração que você passa a criar com Deus. Então, é muito bom você estabelecer esse hábito de oração. Faça o Guardiãs, é uma bênção. Aí, irmãs, essa live vai estar sendo gravada, vai ser colocada lá no canal. O canal é Beatitudes Restaurando a Casa. Nós vamos colocar lá e no descritivo da live da Laís, eu vou pedir a ela agora, Laís, você me manda, tá, os links do seu Instagram, que eu vou colocar no descritivo também, tá bom? Para aqueles que ouvirem ou quiserem entrar em contato de alguma forma com a irmã, alguma referência, vai estar lá no descritivo, tá bom? Então, você entra lá no canal, se inscreve, já liga lá o sininho para quando chegar live mais uma vez, você já está convidada a participar conosco. Laís, um prazer enorme, fica aqui o meu eterno agradecimento. De repente, mais uma vez, você vem conversar aqui conosco, você é muito boa aí, ó, gente, tá de boa demais, gente, eu gostei falo demais. Foi muita bênção, não foi, meus irmãos? Olha, abre o microfone, dá um glória, um aleluia, se você concorda com a restauração da irmã, a irmã tem um feedback. Glória Amém? a Deus, aleluia. Amém. Foi bênção, foi bênção. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã, por tanto tempo aqui a gente ouvindo, mas eu ficaria mais 2 horas ouvindo você. Eu falo, gente, eu falo muito. Mas olha, você para quem ficou com interesse, gente, até esqueci de falar, o Guardiãs do Lar foi idealizado pela Juliane Caetano. Ela tem um Instagram também, ela posta, ajuda muito a gente. Então, se vocês procurarem lá Juliane Caetano no Instagram, ela que é a autora do projeto do Guardiãs do Lar, vocês vão ver que também é uma bênção. E eu creio que ainda ouvirei, posso não ouvir de todas pessoalmente, mas eu creio que cada uma de vocês vai ter um testemunho lindo ainda para contar, viu? Da restauração do casamento de vocês. Amém, amém. Esse povo tem que me chamar para esses casamentos tudo, hein? Tô nem Para aí. comer bolo, né? Também Recebo. acho. Irmã, então o Guardiães do Lar eu acho no Instagram. Isso, você acha no Instagram. No meu tem destaques nele lá, né? Tá nos destaques do meu Instagram, tem. Mas a autora do projeto é a Juliane Caetano. Isso, mas lá no meu Instagram, no Minha Restauração, você vai ver ele todo no destaque, que eu coloquei o livro todo nos destaques, assim, para quem não tem ele físico, porque ele é um livrinho físico, né? Então, tem ele, os PDFs, os prints do PDF, para quem quiser acompanhar, porque aí dá para acompanhar online, que fica mais fácil. Ah, legal. Amém. Obrigada.
Amém. Glória a Deus. Gente, foi bom estar com vocês até agora. Jesus é bom o tempo todo. Beijo no coração. Mais uma vez, muito obrigada, Laís. Deus a abençoe e a gente vai ficar se falando, tá bom? Vamos sim. Beijo, beijo, Deus beijo, abençoe beijo. cada uma, que vocês tenham um sábado lindo, cheio da presença de Deus, repleto das bênçãos dele. E eu creio que vocês ainda verão muito mais o agir de Deus na vida de vocês. Assim, quando a gente se permite, a gente vê. Viu? Deus abençoe cada uma de vocês, cada família. Deus esteja abençoando vocês. Foi um prazer estar aqui, Beijo. viu? Amém, Amei o glória a convite. Deus. Amém, glória a Tchau, Deus. tchau, gente. Uma boa noite a Amém, a paz do todas. Senhor. Olha, vão aí morta de Sim. feliz ouvindo o testemunho, se alegrando pro dia de amanhã, entendeu? A bênção Amém. chegar amanhã, chega depois de amanhã, e assim vai, tá bom? Beijão. Boa noite, beijo, tchau.